Muito bom dia a todos. Dando seguimento ao nosso ciclo de lives, palestras, ciência policial em debate. Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Reinaldo, que é delegado de Polícia Civil da PCDF e também doutorando em Direito pela USP. E o tema da nossa live será a construção do raciocínio científico na atividade policial, ou seja, a polícia do futuro. Lembrando que as nossas lives ocorrem geralmente às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 10 horas da manhã. Às vezes, por uma questão de agenda, temos que fazer em outras datas, como a live de hoje. Lembrando ainda que amanhã teremos aqui a nobre presença do nosso querido amigo General Santos Cruz, e o debate e a temática será a participação das Forças Armadas no cenário de crise da segurança pública brasileira. Então amanhã, 28, sexta-feira, teremos aqui o nosso querido amigo General Santos Cruz, ex-ministro, e também na terça-feira, dia 1º de setembro, teremos aqui o Rogério Greco, um jurista conhecido por todos, né, todos os brasileiros, procurador pelo Estado de São Paulo, e teremos a honra de tê-lo na nossa presença, debatendo, como sempre, questões relacionadas às ciências policiais, à política criminal, à segurança pública e áreas correlatas. Aproveito aqui para saudar o Ângelo, o Gabriel, o Denilson, o meu grande amigo, o doutor Tiago Gomes do Nascimento, que em breve estará aqui conosco. O Robson Douglas também ingressou. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que as nossas lives estão sendo transmitidas online, nos horários que eu falei para os senhores, e também, logo do seu encerramento, estão sendo disponibilizados em nossa página, no canal da editora Última Rácio, no YouTube. Nós já tivemos praticamente umas 20 palestras, lives, todas elas já estão disponibilizadas na nossa página no YouTube, e as futuras ainda teremos aí por volta de mais umas 15 lives. Já estamos com a agenda até outubro, e sempre com o ingresso de um novo especialista, um novo colega, justamente para a gente avançar no campo do debate e reflexão das ciências policiais. Gostaria de solicitar aos senhores também, quiserem, pretenderem. Nosso querido amigo Dr. Reinaldo já ingressou aqui na nossa live. Vou tentar já convidá-lo, porque o tempo é curto. A gente só tem 1 hora. E logo estará entre nós aqui o nosso querido amigo Dr. Reinaldo Rezende. Caríssimo doutor Reinaldo, tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Bom dia, que prazer participar aqui com você no programa Última Rácio, né, um canal que vem tentando e transmitindo a questão científica da nossa atividade. Parabéns! Fantástico, nós aqui agradecemos, né, a vossa ilustre participação. Eu vou mencionar aqui o currículo, que é vastíssimo, né, para os senhores terem ideia, e é aquilo que tem falado aqui nas nossas lives, na qualidade de excelência que as nossas polícias, seja militar, seja civil, seja federal, têm seus quadros, né? Então, doutor Reinaldo Oscar de Freitas Mundim Lobo Rezende, nome português, nome longo é nome português. E o doutor Reinaldo é doutorando em Direito pela nossa prestigiada USP, Faculdade de Direito Largo São Francisco, é professor de pós-graduação da Escola Superior de Polícia Civil, ocupa o cargo de delegado de Polícia Civil desde 2005, se graduou em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás em 2005, é mestre em Direito com concentração em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás, e a sua dissertação se tornou a obra Cultura de Plantas Psicotrópicas Proibidas do Brasil, Confisco de Terras e Debates em Direitos e Princípios Fundamentais. Também é pós-graduado em Direito Penal e em Criminologia, ambas especializações realizadas na Universidade Federal de Goiás.
Foi professor substituto em Direito Penal da Universidade Federal de Goiás em 2017 e 2018. É coautor da coletânea Tiroteios da Mente e é analista de inteligência para análise de vínculos e investigações complexas. Como eu disse, um currículo vastíssimo e com certeza tem tudo a ver com a temática que hoje nós abordaremos. Como eu sempre tenho dito, essa iniciativa ela visa reconhecer de fato as ciências policiais e, logicamente, reconhecer também os seus atores. A polícia deixando de ser objeto de estudo para passar a ser também agente de produção de conhecimento. Então, é importante a gente trazer à luz e dar a conhecer os estudos dos nossos valorosos policiais, sejam militares, civis ou federais, como o nosso querido doutor Reinaldo, que tem tanto a sua dissertação de mestrado como a sua tese de doutorado voltada à atividade policial, ou seja, produção de ciência pura. Então, a presença do doutor Reinaldo não poderia faltar nesse nosso ciclo de palestras. Eu sempre tenho dito, aqui não é o Clube da Luluzinha, é lógico que estamos dando uma prevalecência e reconhecendo as ciências policiais, estamos convidando policiais, mas também estamos convidando especialistas e profissionais de diferentes categorias que, de fato, interagem no sistema de justiça criminal. Assim, já tivemos aqui, teremos participação de juízes, promotores, procuradores, defensores, delegados, advogados, oficiais e praças das polícias militares, delegados, como eu falei, Polícia Civil, Polícia Federal, oficiais das Forças Armadas, como o nosso querido general Santos Cruz, que estará aqui amanhã, justamente para a gente ampliar o debate sobre as ciências policiais, sobre a segurança pública e áreas correlatas. Novamente, doutor Reinaldo, muito obrigado pela vossa colaboração e participação nesse nosso ciclo de palestras. E agora a palavra é com Vossa Senhoria. Fique à vontade. Muito obrigado, querido, pelo convite. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, né, e já tive a oportunidade de dizer da admiração que tenho por você ter dado passos à frente no desenvolvimento das questões acadêmicas da nossa atividade policial de uma forma geral. Além de colega, né, da Polícia Militar do Distrito Federal, somos instituições irmãs e convivemos junto, enfrentando o mesmo desafio aí no Distrito Federal, e tenho certeza muitos daqueles que assistirão fazem diferentes partes deste país, né? E a Polícia Militar do Distrito Federal tem uma referência nesse sentido, após criar um Instituto Superior. A gente sabe de diversos colegas de vocês que tiveram a oportunidade do desenvolvimento acadêmico, correram atrás, se esforçaram para isso, né? Eu tenho um grande amigo que também é amigo em comum seu, que é o Yuri, que junto com o Ti também desenvolveu estudos em Coimbra, e ele sempre narra, né, do orgulho que tem de ver a Polícia Militar do Distrito Federal desenvolvendo e querendo, né, desenvolver a sua questão acadêmica, né? E na Polícia Civil, lá na nossa atividade no DF, nós também passamos por essa realidade, né? Tem até, estou vendo aqui, mandou um abraço aqui na live o Ruschel, que é nosso secretário acadêmico de ensino superior. Juntos, eu e Ruschel, e com força de vontade da instituição e dos demais colegas, fundamos a Divisão de Ensino Superior, né, que é a DESUP, dentro da Escola Superior de Polícia Civil, que também veio assim ser denominada através de um decreto distrital de 2018, sendo fruto da evolução desses próprios pensamentos que querem trazer mais reflexão, no mínimo essa palavra, mais reflexão acadêmico-científica no desenvolvimento de nosso trabalho, né? Então, admiro muito o canal de você, eu acho que ele é super importante para a gente, ele já é uma referência no Distrito Federal, e com as lives que tenho assistido aí, eu tenho acompanhado, via do Sandra Velar, via do Valdec, via daquele colega de São Paulo, lá que é até colega de São Francisco meu, vi algumas lives de vocês, todas de altíssima qualidade, né, e quando não posso fazê-lo ao vivo, faço posteriormente, porque tem sido um aprendizado para mim, ver a reflexão dos colegas. Na área acadêmica, nem sempre a gente tem a oportunidade de debater cientificamente com quem também tem experiência profissional, e aí que está a inovação do seu canal, né? A gente fica admirado, viu, Loyola? A gente fica admirado de vê-lo, continua com esse trabalho sério que você tem, e sempre que a gente
puder contribuir com alguma coisinha, é um prazer estar junto contigo, tá bom? Vamos falar um pouco, né, sobre o desenvolvimento do trabalho das polícias do Brasil e a conexão disso com as reflexões acadêmicas que compõem aqui a lógica do seu canal e compõem a nossa atividade, né? Eu até brincava esses dias com os colegas e falava, rapaz, todas as polícias são polícias científicas, né? Porque o desenvolvimento do nosso trabalho, ele é naturalmente científico, né? Se você vê, né, recentemente o MEC, né, eu acho que a CAPES, reconheceu, em 2018 também, as ciências policiais como ramo de conhecimento próprio, né? Mas a segurança pública, nós já temos, com este nome, com essa área de concentração, alguns programas de pós-graduação no país, com o nome de segurança pública. Então, de uma forma ou de outra, seja contido no direito, seja contido na criminologia, em aspectos da sociologia, esses temas já se afloram em interdisciplinares campos do conhecimento. Nós temos, por exemplo, em Goiânia, minha querida cidade natal, um programa de mestrado e doutorado em direitos humanos, inclusive um de doutorado voltado só para profissionais da segurança pública, né, que é a vontade de debater esses temas, né? Lá na USP eu estudo o meu projeto de tese aprovado lá na seleção, é justamente sobre como deve se dar a formação dos policiais nos seus cursos de formação, tanto em direitos humanos quanto em diversos aspectos para que a sua atividade se desenvolva e a instituição cumpra a sua missão constitucional, né? Então, a ciência policial ela já é parte do conhecimento científico há muito tempo, independente até dos reconhecimentos mais recentes que se dão pelos órgãos do governo, né? E se todo policial do Brasil, ou se toda pessoa assim avaliar, ele vai perceber aos poucos, com reflexão, que a nossa atividade é um desenvolvimento pleno de uma atividade científica, né? O que é, por exemplo, um tema que é o núcleo da nossa atuação, né, que é imputar algo a alguém, né? Você tem um fato concreto ocorrido, então você tem um problema, né? Você tem conhecimentos prévios policiais que lhe fazem acreditar que algo ocorreu. Você tem uma hipótese, né? E aí você checa se aqueles conhecimentos prévios, aquela noção prévia, se ela se confirma. Então você faz o diálogo, a discussão, né, de fatos com premissas, né, com silogismos, e chega, enfim, à negação ou confirmação da hipótese, que é a imputação ou não. Você tem um raciocínio científico, né? Então, se você tem um raciocínio, o núcleo da nossa atuação, ela é um raciocínio científico puro, né? E muitas vezes isso não é percebido ou isso não é transmitido na forma como vai documentado os atos. E eu entendo que a polícia, e aí independe se está fazendo qual das etapas do trabalho policial, que a ideia aqui é falar da polícia de uma forma mais ampla, se a polícia conseguisse demonstrar essas etapas, isso só se dá após formação, né? Após ensino, após conhecimento, ela daria um passo à frente ainda de credibilidade social e de credibilidade judicial, né? Você vê algumas coisas que é até assim, falta de reflexão, você vê algumas coisas sendo afirmadas na justiça, por exemplo, né? A gente vê quando se discute inquérito policial, a gente vê gente falando assim, olha, o laudo pericial é prova irrepetível, então ele precisa valer, salvo se demonstrado o contrário. Mas o resto não, né? Então, o resto é tudo repetível. Olha, te afirmo, e você que conhece a atividade com toda tranquilidade, que nenhuma dessas provas que se chamam repetíveis, na verdade, o são, né? Porque ouvir uma testemunha no dia do crime
nunca será repetível. Isso. Né? Ela ser pega com a surpresa, com a tranquilidade ou com o calor, antes de ser instruída por um advogado, ser instruída antes de formar a sua convicção, se ela vai se expor ou não ao depor, isso nunca será repetível. Né? Então, isso é uma prova que, no momento da abordagem, que seja lá um guarda municipal, um policial civil, um policial militar, né? Aquela checagem prévia, ela é uma prova irrepetível. Né? Mas talvez a forma como nós documentamos as nossas atividades fazem com que elas não pareçam científicas dessa forma. E às vezes a justiça as tem como algo que não vale, só vale para a denúncia e que posteriormente tudo é repetível em juízo. Né? É uma própria falha nossa em todas as etapas de demonstração do nosso trabalho. Né? Se você vê, uma coisa que ocorre muito, quando um policial militar ou um policial civil, por exemplo, eles checam uma situação e entre várias possibilidades eles prendem uma pessoa. Né? Então tem lá, no meio de uma situação, às vezes, ele enfrentou quatro hipóteses. Né? Pode ter sido o João, pode ter sido o Rafael, pode ter sido o Marcelo e pode ter sido o Tiago. Né? Olha que ele tinha 4 hipóteses. E aí ele negou 3 teses e confirmou uma. Isso é um raciocínio científico. Né? Mas na hora que isso vai documentado, se ele entendeu que foi o Tiago, ele, em regra, ele nem cita as 3 teses negadas e só cita a tese confirmada. Né? Tá aqui o Tiago algemado, preso, ele bateu na pessoa ali e apresenta para os procedimentos, para o flagrante, para o que for. Né? E na oitiva dele, ele não cita que ele enfrentou a hipótese dos outros nomes, Rafael, Marcelo, ele não cita, né? Ele não demonstra algo que é raciocínio científico, que é você ter hipótese, a discussão e a negação, a confirmação da tese. Né? E isso, se ficasse mais claro quando a polícia trabalha, ela teria mais credibilidade e mais valor probatório, que iria além da questão legal de presunção de veracidade, que é uma questão legal, mas a gente sabe que pelo princípio da persuasão racional do livre convencimento do juiz, isso nem sempre, na hora da sentença, prevalece. Né? Então, e vou dar um exemplo da nossa atividade lá na Polícia Civil. A gente tem crimes que às vezes demoram para ser resolvidos, né? Ou alguns até que não o são. E durante esse prazo de resolução, muitas vezes, várias diligências são feitas e hipóteses são negadas. E isso não vai para o inquérito. Né? E fica parecendo que a Polícia Civil não fez nada no caso. Entende? Temos um homicídio hoje, ele passa 2 anos e ainda não tem a conclusão final. Não tem uma linha de investigação documentada que se demonstrou com indícios razoáveis. Mas a polícia foi na casa de várias pessoas, e várias dessas diligências negadas, ela não documenta. Como se negar a tese não fosse atividade. Né? E tão belo no trabalho acadêmico, no raciocínio científico, quanto concluir algo, é negar algo. É tão científico quanto, por exemplo. Né? Se você, por exemplo, quem está fazendo os estudos recentes e concluir que a hidroxicloroquina ela não trata o Covid-19, isso é um raciocínio científico fantástico. E negou uma hipótese, que a hipótese era que a hidroxicloroquina ajudava no tratamento do Covid. Né? E você negando uma hipótese é um raciocínio científico. Né? E a comunidade acadêmica aplaude. Se brincar, alguém ganha um prêmio internacional por ter negado essa hipótese. Né? E a polícia poderia mostrar muito mais quantidade de trabalho se tudo que ela consegue negar, ela documentasse e demonstrasse. Né? Porque ela só acaba afirmando e documentando o que ela afirma e prova quanto a alguém. Né? Nós teríamos uma polícia cujo o volume de trabalho seu
seria muito mais percebido, muito mais quantificado, se ela tivesse na base do seu proceder um raciocínio científico que compreende as etapas desse raciocínio e os documentos, né? Então, um policial que prende na rua, independente de constituição, se ao depor ele deposse, ele prestasse o seu depoimento aplicando as fases do raciocínio científico, esse depoimento dele teria um puta de um valor probatório, né? Que chegaria na justiça, ele seria visto como algo no qual, às vezes, aquele magistrado aprendeu a estudar, né? Um raciocínio científico. E não fica parecendo uma atividade empírica que qualquer um poderia substituí-lo, né? Ele só teve lá na rua, né? Ele teve na rua. Permite, Reinaldo, uma parte, só utilizar alguns pontos Para. da sua. Eu acho que é fundamental. Primeiro, nessa sua reflexão inicial, me chama a atenção o quão é importante que as ciências, de modo geral, se comuniquem com essa ciência policial, até porque a construção dessa ciência policial, a gente a tem como uma ciência intermulti e transdisciplinar, que, de certa forma, serve como uma ponte, se comunicando com as diversas ciências, direcionando ao nosso objeto de estudo. E é interessante porque, e é lógico que os nossos cursos de formações, né, a própria exigência, no caso do delegado de Polícia Federal e Civil, e alguns estados já a exigência do bacharelado, todos nós, em direito, todos nós sabemos da importância do direito para o exercício e desempenho da atividade policial. Mas a gente também já hoje tem como algo concreto a necessidade de que nas academias nós tenhamos uma formação mais transdisciplinar, no sentido de valorar, reconhecer e saber aplicar questões que, obviamente, dizem respeito ao objeto, né, de trabalho do policial, mas que se comunica com a psicologia, né, com outras áreas do conhecimento, com a estatística, com a matemática, e às vezes o policial ele só está preocupado, até por questões legais, de seguir um caminho que a lei determina, né? E hoje a gente sabe que as diversas ciências nos direcionam para diversos caminhos. E eu acho interessante quando você fala dessa preocupação do policial, de certa forma, ter uma consciência de fundamentar suas ações, e não só em sede de polícia judiciária, como polícia administrativa, e o que a gente tem falado, que o grosso do trabalho, no caso dos policiais militares e das guardas municipais, ele não é relatado, ele não consta dos relatórios de atuação, ele não é quantificado, e às vezes a impressão que se tem, como você bem falou, às vezes um inquérito que demora muito tempo, em que é feito um relatório parcial, em que no olhar do investigador só está a questão da obediência em conteste aos princípios jurídicos e a outros princípios de ciência que poderiam ser levados ao processo, poderiam ser levados ao modo de atuação e proceder do policial nas ruas e que fundamentariam, né, as suas ações. Até porque eu acho interessante, no caso, quando o policial chama a atenção de um cidadão ou quando ele tenta reprimir uma atividade ilegal ou uma irregularidade administrativa, ele às vezes fundamenta por um dispositivo legal que às vezes o cidadão não sabe nem o que é, o que significa. Mas quando ele traz para esta lógica de argumentação para o cidadão questões que dizem respeito até à própria psicologia de informar o porquê que ele está sendo abordado, né? Então, essa comunicação, não só para as autoridades que irão julgar o trabalho do policial, acompanhar, homologar, mas também o cidadão, que ele é o cliente do policial. Então, essa fala, quando ela é orquestrada, ela é consubstanciada e produzida, levando em consideração tudo isso que você falou, é fantástico. Então, eu só queria esse à parte, porque achei muito interessante a sua fala.
A parte acatado, meu amigo. É isso aí, né? Assim, introduzir na cultura da atividade policial a questão desse raciocínio científico, nós revolucionaríamos sem compra de materiais, tão só culturalmente, nós revolucionaríamos o trabalho da polícia e a percepção do trabalho da polícia. Todo mundo que é profissional da segurança pública conhece um conceito chamado sensação de segurança, né? Sensação é percepção, né? Então, nós faríamos com que a percepção do trabalho policial fosse totalmente diferente, né? Isso nós revolucionaríamos sem investimentos financeiros significativos, salvo a formação, nós revolucionaríamos o trabalho das polícias e a sua percepção, né? Onde a gente propôs o nome é Polícia do Futuro, porque chegaríamos lá, né? Se você, por exemplo, olha como a mídia muitas vezes retrata quando um policial ele grita com alguém, né? Ou ele toma um início de ato, às vezes físico, como um empurrão. A mídia, em regra, como ela despreza o raciocínio científico do policial, em regra, muitas vezes, ela retrata de uma forma banal. Nós temos hoje canais de televisão, programas de reportagem que ficam 1 hora só banalizando a atividade, né? Nossa. E se você vê, às vezes, quando o policial grita com alguém, esse grito é um ato científico, né? Porque nós conhecemos o conceito de uso progressivo da força. E uso progressivo da força é ciência, né? Se você, às vezes, é com um grito que você evita o tiro, né? E isso não é nem lançado, às vezes, na forma como retratado, como hipótese, né? A polícia falou ao policial e gritou com alguém, ela não imagina que na cultura daquele policial há a cultura de um raciocínio científico, senão ela talvez ia tratar de forma diferente, né? Daí que está a necessidade da gente colocar na cultura dessa atuação, que é a nossa proposta, um raciocínio científico. Na Escola Superior da Polícia Civil do Distrito Federal, a gente lançou um projeto lá, falo a gente, a instituição inteira, porque nós somos comandados lá, né, pela função pública da nossa atuação, né? Foi lançado um projeto lá, onde a base desse projeto é a inserção de uma metodologia de formação policial com base no aprendizado baseado em problemas, que é o ABP, né? Já muito utilizado numa forma semelhante, que é a problematização nas ciências da saúde, na medicina, né, na enfermagem. Na segurança pública, nós temos nos Estados Unidos uma utilização já mais sedimentada disso, e foi lançado esse projeto em 2018, nós estamos no 3º ano do programa de pós-graduação, onde ele é feito todo em aprendizado baseado em problemas. E esse chamado ABP, ele tem 7 etapas do raciocínio. Você cumpre o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E esses 7 passos são o desenvolvimento de um raciocínio científico, né? Onde o policial ele chega na conclusão das situações problemas, provando ou não a tese, e no meio do caminho ele aprende sobre o assunto que está sendo ensinado. A ideia lá é que hoje a formação do policial seja, em grande parte, desenvolvida nesse método, né? Para que o policial se acostume a expor fatos, a expor suas conclusões de uma forma científica. Quando um policial depõe na justiça, é a imagem da nossa própria instituição. E se ele depõe igual a testemunha do povo depõe, né, qual que é o brilho do seu conhecimento profissional? Se ele expõe um fato de uma forma simples e empírica, igual qualquer um do povo expõe, né, onde ele demonstra a sua formação, onde ele demonstra a base científica da sua instituição. Então, isso precisa estar na cultura da formação do policial, né? Quer um outro exemplo? Quando um agente de polícia, um investigador, né, faz um relatório de investigação, se ele narra esse relatório de forma sucessiva de fatos de forma empírica, que é 95%, 98% das vezes, ele fez um relatório
que expõe os fatos da forma como outros profissionais ou não profissionais também o fazem. E quando tudo isso vira papel e para nos autos judiciais, ele, policial, se demonstra igual aos demais, entende? Se ele, por exemplo, num relatório, coloque tal qual um pensamento científico, um mini artigo, mesmo que sem regras de ABP, da regras de formatação, que às vezes ia levar que o trabalho fosse mais demorado, né? Salvo quando cita alguém, se ele expõe um relatório de investigação de forma científica, isso em juízo é visto com uma credibilidade superior. Né? E é por isso que os laudos dos institutos criminalísticos têm um brilhozinho do olhar, às vezes superior. Porque o laudo do IML, o laudo do IC, eles expõem o raciocínio de forma científica. Né? Mas, meu Deus, desde quando a atividade nossa do policial de rua não é científica? É claro que é, ué. Né? Nós temos na oitiva da testemunha técnicas de oitivas, nós temos técnicas de interrogatório, nós temos na rua técnicas de abordagem, nós temos técnicas operacionais de enfrentamento de conflitos, nós temos mediação de conflitos, nós temos ciência na atividade do policial que está na rua. Né? Então, se isso não for científico, né, desde quando a contabilidade, a matemática, a engenharia são ciências de investigação, não é? A ciência policial não é? A segurança pública não é? Meu Deus, como dentro da polícia parece que outra ciência é mais científica que a dela própria. Isso é um absurdo. Né? A gente precisa evoluir a instituição e se nós não demonstrarmos que a nossa própria atividade é uma atividade científica plena, quem fará por nós? Né? Então, hoje, quando você vê algumas instituições saíram na frente, e eu até parabenizo, porque só de usar o nome científico é bonito, mas como que algumas instituições se chamam polícia científica se todas o são, entende? Todas as instituições de polícia atuam de forma científica. Entretanto, isso não se demonstra, isso não está na cultura. E a gente precisa mudar, revolucionar a cultura interna para que a gente revolucione as nossas instituições, revolucione a percepção das nossas instituições, revolucione a credibilidade do nosso trabalho com uma coisa simples, com muito menos investimento do que compra de viaturas belas, do que compra de aviões, helicópteros. É simples, com formação policial, né? Com ensino, com uma academia de polícia, um instituto superior forte, né? Com um policial entrando e não fazendo um curso mandrake na chegada, não. Ele fazendo um curso de formação sério, uma capacitação que o leve a demonstrar isso. Né? O agente polícia, por exemplo, na nossa realidade, o praça, o nosso colega da Polícia Militar, o colega das demais instituições da segurança pública, todos desenvolvem uma atividade científica e a apropriação desse não pertence a todos. Falta, entretanto, a polícia própria se demonstrar assim. Né? E isso um ato cultural, seria a própria revolução da nossa atividade, que a gente alcançaria resultados, né, não tenho dúvidas, extremamente satisfatórios, seja da credibilidade do trabalho que levará a mais condenações justas na justiça, né? Até porque a gente não trabalha também, e isso se percebe quando se demonstra no raciocínio científico negando as teses policiais, a gente não trabalha para condenar, não. A gente trabalha para apresentar a verdade, seja ela favorável ou contra alguém. Quem trabalha para acusar é outra instituição. A polícia, seja ela qual for, ela trabalha para fazer o bem, para mostrar a verdade. E quando você, por exemplo, demonstra que seu trabalho negou hipóteses, você mostra esse lado da polícia que às vezes não é demonstrado, que é que ela também não vai contra só as pessoas, não, ela também vai a favor. Quando ela demonstra um fato que isenta alguém de algo, e isso é documentado, isso aumenta a credibilidade, porque não parece que a gente só atua contra as pessoas. Entende? Olha o nível do atingimento de percepção social judicial disso. Né? Se os relatórios de investigação, se os termos de depoimento dos policiais militares, se os relatórios dos delegados de polícia de finalização da investigação, se eles demonstrassem todas as vezes que a polícia pensou em algo contra alguém, mas demonstrou que não era. Né? Olha o nível de percepção de credibilidade, de percepção
de bondade no bom termo, assim, de ser correto, né, da atividade policial, né, que às vezes fica obscuro. Se me permite uma parte, essa sua fala a respeito de procurar, de certa forma, trazer cientificidade na atividade policial, e é interessante porque essa falta de reconhecimento, que também é nossa, interna corporis, mas também é da sociedade e também da sociedade acadêmica, nós temos o quê? O que acontece? Um sociólogo, um antropólogo adentra uma biblioteca de uma academia, né, das inúmeras academias nossas, ele lê dezenas de trabalhos científicos de policiais de conclusão de curso, formula suas teses, que infelizmente, diga-se de passagem, isso é uma visão minha, muito pervertida ou talvez enviesada por um discurso contrário à lei e à ordem, ao poder público constituído e, às vezes, um preconceito à própria polícia. E ele lê, às vezes ele reescreve, parafraseando aquilo que um policial disse, e a partir daquele momento aquilo é considerado ciência. E isso é perverso. Então, todo esse movimento de valorização da ciência dentro das instituições, todo esse processo de valorização de pessoas como você, realizando um doutorado na mais importante instituição de ensino superior brasileira, que é a USP. Nós tivemos a oportunidade aqui de entrevistar um outro colega, major da Polícia Militar do Estado de São Paulo, também frequentando a USP. E hoje é muito comum nas universidades essa frequência de policiais em programas de mestrado, doutorado, justamente porque do interesse pessoal e, obviamente, as próprias instituições estão passando a reconhecer o potencial que esses policiais têm para entregar para a sociedade, para a academia e para as suas instituições. Isso é um cenário novo, né? Até 5 anos atrás, o que a gente ouve, colegas que participavam de em mestrado e doutorado, e às vezes o colega tinha que esconder que era policial para passar no programa. E hoje as universidades, é o caso aqui da Universidade de Brasília, em que os próprios doutores, professores, estão dando preferência a esses policiais justamente porque eles têm algo que é fantástico e brilhante, que é o conhecimento da realidade prática. E quando isso se une a uma teoria relevante, a um conhecimento científico relevante, o resultado é outro. Agora, é importante também, Reinaldo, a gente trazer aqui, e é o que eu sempre tenho falado, a polícia, não é que nós defendemos que todos os policiais sejam mestres e doutores, muito pelo contrário, não é isso. Quem se interessa pela academia, siga o caminho da academia. E a ciência, ela não pode, não deve estar afeta somente aos mestres e doutores da polícia. Muito pelo contrário, ela tem que ser produzida por todos os seus integrantes. Na execução, na parte tática e na parte estratégica. A ciência, ela não deve estar e não pode estar restrita só aos acadêmicos. Porque quem vai, de certa forma, se beneficiar, e é o que eu sempre digo, com esse conhecimento, é o policial que está na ponta da lança. Né? Com certeza, né? E você narrando aí a questão do acesso dos policiais, eu me lembro, antes de dar certo para mim na Universidade de São Paulo, eu fiz uma seleção de um doutorado e chegando na prova oral, eu nunca esqueço da frase que um professor disse para mim, que eu propunha pesquisar sobre a atividade da polícia no tratamento dos crimes territoriais urbanos no DF, né? E ele disse para mim a seguinte frase assim: você é um policial pretendendo escrever sobre a atividade da polícia, eu tenho sérias dúvidas que você conseguirá dar o necessário salto doutoral. Né? E eu não fui aprovado na prova oral. Né? E essa frase eu decorei ela. Eu estou tentando saltar até hoje, entende? Porque e lá na Universidade de São Paulo, né, na USP, mandar um abraço para a minha orientadora, a professora Eunice Aparecida de Jesus Prudente, né? Ela, na minha prova oral, ela me lembrou da tradição da USP, né? Primeira Universidade do Brasil, né? Data de 200 anos quase.
e disse que se eu estava preparado para uma grande missão, né? E no momento ali me coloquei à disposição e disse: espero que você seja muito corajoso, né? Porque você está aqui, a gente quer muito ouvi-los, né? E a gente quer que você enfrente os próprios problemas da atividade policial, os demonstre e enfrente com coragem, né? Olha o nível da percepção diferenciada, reflexiva, num centro que todo mundo sabe a dificuldade de ingresso, né? Então, isso são novos tempos, né? Hoje, e eu concordo demais com você também, quando você fala, não é que a gente defenda que todo mundo faça um mestrado e doutorado. Muita gente nem quer, ou nem deveria querer, né? Exato. Existe um pouco da cultura também que ela acaba atrapalhando, né? Aparenta que está na cultura social que um mestrado e doutorado são atingimento de níveis intelectuais mais profundos. E, na verdade, não é. Mestrado e doutorado é aprofundamento em pesquisa, né? Não significa que você é mais inteligente que aquele que, às vezes, terminou a faculdade ou nem a fez e montou, por exemplo, teve a ideia de montar um Facebook, né? Assim, e, às vezes, uma outra ideia genial que ajudou muito a sociedade, e a gente tem gênios aí que não tinham diploma, né? O mestrado e o doutorado, ele não é assim um atingimento de um nível de intelectualidade, mas ele é aprofundamento em pesquisa, né? E talvez gera muito ciúminho dentro das polícias quando a pessoa tem a sua vontade. Eu tive, no nego, no âmbito do meu mestrado, muita dificuldade de concluir, porque eu tinha muita dificuldade na polícia de fazer como dar certo os dois acontecer ao mesmo tempo, eu trabalhar e fazer um mestrado, que você sabe muito bem como são as regras, né? De você não pode perder as aulas, não tem aquelas soluções que às vezes tem numa graduação, né? Você faz um trabalho ali, não tem aquilo, né? O mestrado, eles tentam, né? Já que principalmente na nossa área do direito, a graduação meio que se perdeu aí Brasil afora, no mestrado e no doutorado, eles ainda tentam manter o charme do negócio. Então é difícil ali, 85, 90% de presença, e isso independe do motivo. Eu tenho colegas que tiveram problema de saúde sério e foram eliminados por isso, né? Porque é aquilo, né? Você tem que publicar os seus papers ou artigos e tem prazo para fazer, publicá-lo, e às vezes tem regra, tem que ser uma revista A2, B, não sei o quê. Entende? Você tem, né, a necessidade de um nível de dedicação, e a polícia muitas vezes não está pronta. E olha que nós estamos falando da capital do Brasil, né? Nem na capital do Brasil a polícia está pronta para perceber isso. Mas estamos evoluindo, né? Nós estamos aos poucos evoluindo. E é isso que muda a realidade. É ter ciência da dificuldade e continuar caminhando, né? Porque eu não tenho dúvidas que é uma saída, assim, é um caminhar que trará resultados incríveis para a instituição e para a percepção do trabalho da instituição, né? E isso reflete para o próprio policial de diversas formas, né? Qual que é a população que não prefere, até assim, vamos pensar num aspecto, mesmo que fosse corporativo, qual a população que não se sente mais bem em pagar melhor um policial que ela vê como bem formado, estudado, que desenvolve um trabalho científico e apresenta respostas corretas e exatas? Qual população não se sente bem em pagar melhor um policial assim, né? É só o óbvio. Então, isso traz resultados, até se fosse o caso de pensar em aspectos corporativos. Mas esse não é nem o foco, né? O foco é a visão da nossa atuação e a percepção dela. Até porque segurança e percepção de segurança já compõem o nosso linguajar. Então, a percepção da nossa instituição mudaria muito, né? Eu não me recordo, 15 anos como delegado de polícia civil, eu não me recordo de um ministro do STF ir numa delegacia minha pedir a minha opinião sobre um caso, né? Não ocorreu. Por quê? Porque ele decide baseado no que ele leu, ué. É isso, né? É isso, entende? Então, nós precisamos apresentar o nosso trabalho quando ele vai para a forma escrita, e isso se dá tanto verbalmente no depoimento, quanto na própria documentação de atos. Ele precisa ser o raciocínio, a nossa ciência precisa estar demonstrada, né? E quando o policial, né, compreende as etapas desse raciocínio científico e o aplica em cada momento da sua atuação,
Isso vai parar no papel e gera credibilidade social, gera credibilidade no nosso trabalho, né? O bandido que é bandido de verdade vai ficar mais tempo preso, né? O inocente vai ser absolvido e o juiz vai absolver dizendo que está absolvido com base nas próprias coisas apresentadas pela polícia. Ele não vai precisar, o juiz dizer assim, absolvo por falta de provas. Entende? Olha a diferença. Olha a diferença de ver uma sentença onde o próprio trabalho da polícia, às vezes, é motivo de absolvição de um e condenação bem condenada de outros. E isso está no fundamento do raciocínio judicial. Né? Por quê? Porque esses elementos de prova foram apresentados com a credibilidade do raciocínio científico. Né? Não fica aquela condenação baseada só nos aspectos judiciais, como se o trabalho policial fosse desprezível, né? Só o depoimento da justiça vale, porque a prova é repetível, que repetível coisa nenhuma. Né? As técnicas, várias das técnicas que nós desenvolvemos de oitiva de pessoas, elas não se dão certo no contraditório pleno, às vezes. Né? Porque você às vezes precisa mudar de sala, ouvir duas pessoas em sala separada, aí você pega a frase de um e às vezes você blefa no que ele disse, oportunidade em que esse entrega o outro. E quando ele entrega o outro, você prova, né? Você fala assim, a arma está em tal local, aí você vai lá, acha a arma, tem a prova. Né? Isso não tem como fazer na justiça, porque você não tem duas salas de audiência, entende? Então, não tem como você ter dois promotores sendo o mesmo promotor natural do caso. Não tem como. Né? Então, isso não é repetível. Então, como que a gente demonstra a qualidade científica do nosso trabalho? A gente demonstra apresentando o raciocínio científico, uma coisa simples, mas demanda formação. Né? Porque muitas vezes a população ainda pensa assim, será que ele foi torturado para dizer? Entende? Ainda pensa assim, será que ele apanhou para dizer? Né? Não duvido que uma vez ou outra ocorre pelo Brasil, mas hoje a polícia tem na sua base uma atuação muito mais admirável do que aparenta ser. Né? E esse é o ponto. E esse se demonstra através do que estamos junto, eu e você, trocando uma ideia, que é demonstrar um raciocínio científico. Né? Isso demanda formação. Não, Ronaldo, e até um comentário um questionamento que o JP, que está nos acompanhando, está realizando, é que essa cientificidade, ela é projetada, ela é consubstanciada não só para a entrega de um produto extra-corporis, mas também interna-corporis. Essa ciência que nós estamos conversando aqui, ela lastreia todo o processo produtivo da polícia, inclusive em sede de controle, que ele menciona a questão das ouvidorias, das corregedorias, no sentido de que a ciência seja levada também para essas atividades correcionais. E eu digo, eu até falo, embora eu sempre gosto de comentar, eu falo aqui como pesquisador, como doutor em Direito, assim como nosso colega doutor Reinaldo, nós não falamos em nome das nossas instituições, mas é importante. Eu, por exemplo, eu sou chefe de gabinete do Corregedor-Geral da Polícia. Um terço da minha carreira foi em atividade de correição. E essa ciência que nós estamos conversando aqui, ela, se brincar, ela é até mais consistente, ou foi consistente primeira, né, de forma até primária em relação às demais, porque há um conjunto probatório de provas quando há uma investigação e que a gente tem que cortar na própria carne, e a ciência, ela é também utilizada, empregada. E as corregedorias, eu conheço vários integrantes de corregedorias de Polícia Federal, Civil e Militar, em que, inclusive, estou tendo a honra de presidir, né, de ser o responsável pela organização, que, inclusive, não vai ter, por conta da pandemia, de um encontro nacional dos corregedores de polícia aqui no DF. Então, tem um trabalho muito forte, né, sendo realizado pelas corregedorias, trazendo cientificidade, né? Por exemplo, na nossa corregedoria aqui, eu sei que na Polícia Civil também é assim, nós temos um capitão que fez um curso de perícia no Chile e ele é doutor em física. E a gente sabe o quanto é difícil terminar uma graduação em física, que são um doutorado em física. Então, isso é na Polícia Civil, na Polícia Federal, na Polícia Militar. Então, essa ciência que nós estamos aqui falando, ela é universal, ela é para todos os setores da polícia, em nível, como eu falei, operacional, tático e estratégico. Né? É verdade. Em física é difícil terminar até o ensino médio.
né? Mas Pois você falou é, outra coisa muito inteligente, né? Por exemplo, dentro das corregedorias, né? Eu trabalhei em praticamente todos os departamentos da Polícia Civil, só não na corregedoria, né? Na corregedoria e no DEPAT, que não. Mas, veja bem, e um ou outro que eu preciso me recordar. Dentro do trabalho correicional, como as polícias pertencem ao Poder Executivo, né? E elas, às vezes, têm algum tipo de dinamicidade nas gestões do Poder Executivo, dentro do trabalho correcional, você deve enfrentar isso, não deixa de ter aquele argumento da pessoa que às vezes está sendo investigada, de que está sofrendo uma perseguição institucional. Né? Ah, isso é perseguição desse comandante geral, isso é esse diretor. Enquanto esse povo estiver aí em cima, tem esse argumento. Né? A exposição do trabalho correcional de uma forma científica é uma forma de diminuir ou deixar mais transparente o próprio trabalho, né? que, que diminui a afirmação de que é comum, de que essa gestão, lá as coisas só dão ruim para mim. Né? Então, muito inteligente a colocação do colega JP, é que ela volta-se para si própria nos atos de gestão. Né? Eu já trabalhei no controle interno também, que você citou, né? Que é uma tendência nova, que é tipo a corredoria de atos de gestão. Né? E isso, se você expõe de forma científica, as conclusões ali, às vezes você blinda o gestor de eventualmente poder responder por algo, né? Quando você, de forma científica, chega às hipóteses de decisão dele. Aí, mesmo que ele aplique a discricionariedade, se você criou um parecer que tem uma lógica científica, deixa mais difícil lá um promotor do núcleo de controle da polícia entrar com ação de improbidade e, tipo assim, dizer assim, esse parecer aí é capaz que esse diretor mandou fazer assim, ó, faz nesse sentido, né? E ele queria fazer desse jeito mesmo, e aí na dúvida ele mete uma improbidade, e o cara se responde por isso um período longo. Se aquele parecer tivesse sido exposto na controladoria com raciocínio científico, talvez lá no MP teria mais credibilidade, entende? Então, isso reflete em tudo, né? É a mudança da nossa cultura, de uma atividade. E como somos um grupo, né? Se fosse falarmos e mudarmos toda a população, seria algo que demandaria um ensino regular. Mas nós somos um grupo, né? Somos tantos mil. Então, a médio prazo, né, é possível, desde que se comece de forma séria, a caminhar no sentido da sedimentação dessa questão do raciocínio científico na nossa cultura. perfeito. Reinaldo, a gente está caminhando para os 5 minutos finais. Nesse sentido, eu Perfeito. gostaria de agradecer imensamente a participação dos nossos colegas que nos acompanharam nesta manhã de quinta-feira, né? Lembrando, como eu já falei, amanhã a gente terá amanhã, às 10 horas da manhã, a presença aqui do nosso querido amigo General Santos Cruz, que falará sobre a participação das Forças Armadas no cenário de crise da segurança pública brasileira. E também outros, como eu mencionei, a gente tem até outubro palestras aqui já confirmadas, inclusive delegados de Polícia Civil e Federal que também estarão aqui debatendo esses assuntos, assuntos interessantes como esse de hoje, que foi a construção científica na atividade policial, ou seja, a polícia do futuro. E, obviamente, é essa polícia que a gente está falando aqui, a polícia do presente. É importante trazer a sua fala, né, Reinaldo, para dizer que, obviamente, muito ainda precisa ser feito. Mas quando a gente olha o importante papel que as academias de polícia civil, federal, rodoviária, militar, têm desempenhado, a inteligência dos seus gestores no sentido de conduzir esses acadêmicos para essas instituições, para que possam formar os quadros, para que possam incentivar aqueles policiais que, de certa forma, têm dentro de si características acadêmicas que possam desenvolver pesquisas mais aprofundadas, que possa, de certa forma, fazer com que, né? Porque é como se fossem soldados na defesa da ciência dentro das nossas instituições.
Então a gente tem em mente um trabalho fantástico que a Academia de Polícia Federal tem feito com a Revista Brasileira de Ciências Policiais, a Academia de Polícia Civil, né? A gente como você citou, tive a oportunidade de frequentar, conhecer o Dr. Yuri na Universidade, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que tem um trabalho belíssimo sobre a mediação no âmbito da Polícia Judiciária. E é até interessante que a minha tese de doutorado foi sobre mediação no âmbito da Polícia Administrativa. Então, a gente vê o encontro desses dois estudos e é importante, né, Reinaldo, a gente mencionar que o problema é único, a sociedade, a defesa da sociedade é o nosso objetivo, nós somos duas instituições, obviamente, diferentes na sua essência, mas temos muito em comum, né? E essa união de forças das polícias, né? Independente se é civil, federal, militar, se é municipal, mais do que diferença, nós temos igualdades no sentido de estarmos a serviço da sociedade e, obviamente, com um grande inimigo lá fora, que é a violência e a criminalidade, um país que ceifa dezenas de milhares de vidas todos os anos. E eu acho que tenho certeza que é justamente a ciência que nos fará avançar ainda mais, né, em prol da sociedade. Então, deixo para você esses minutos finais e novamente agradecendo a participação sua e dos nossos queridos seguidores. Muito obrigado, meu querido. Foi bom você ter citado a sua tese. Ainda ontem falava com o Yuri. Estava assistindo uma aula lá na Universidade de São Paulo sobre novas tendências de colaboração premiada, né, de justiça penal negociada. E o professor lá pediu para que eu escolhesse um tema para apresentar um seminário, né? Aí estava lá, mediação policial no modelo português de justiça penal negociada. Eu falei, esse é meu, né? E peguei o tema e liguei para o Yuri, falei, Yuri, você vai ser meu referencial teórico. Agora eu estou sabendo que eu tenho dois, né? E você vai ser também, entendeu? Vai ser um prazer dar uma olhada. A mediação penal em Portugal é muito interessante, a lei geral de mediação deles, penal é fantástica e eu até entendo que deveria servir de modelo para a polícia, para o direito penal brasileiro. Exatamente, professor Raul Galvão falou mesmo e ele adota lá o debate tanto no modelo português, modelo chileno também interessante, né? E traz alguns debates lá. Mas eu falei, esse eu quero falar, né? Eu vou ter que ler o Yuri, agora eu vou ler o colega também, terei prazer de citar lá no nosso trabalho final, né? Porque levar o conhecimento da Polícia de Brasília além fronteiras, né? Assim como vocês já o fizeram lá na Universidade de Coimbra, tradicionalíssima, né? São nossos queridos colegas capas pretas, né? E quem conhece Coimbra sabe como é que é lá, né? Queria agradecer a oportunidade, dizer que foi uma grande honra participar aqui do programa Última Raça, né? A gente fez até uma divulgação nos nossos grupos aí do trabalho de vocês, que é um trabalho que acrescenta, né? É bonito ver um colega usando do seu tempo privado, né? Do seu tempo que poderia ser de descanso e fazendo atos que engrandecem as polícias do Brasil, né? Você caminha no sentido, a gente que gosta da área acadêmica, e a gente volta naquela frase, nem todo mundo tem que gostar disso, mas a gente gosta, né? E se a gente gosta, o que a gente pode contribuir é nesse sentido, né? E esse seu canal aqui ele é muito interessante, porque ele mantém uma pauta permanente, firme, atual, e de alta qualidade nesses assuntos, né? E é o que a área acadêmica pode ajudar a evoluir na polícia. E não é a única área importante, como a gente falou aqui, a área operacional, a área estratégica, todas são importantes. Mas o nosso coração tem um pouquinho de prazer, de paixão pela área acadêmica, então vamos ajudar a desenvolver nesse sentido, né? E vamos fazer os demais colegas da polícia perceber o que isso pode contribuir, né? Porque pode muito. Eu acredito sim que a gente cria um novo futuro, né, se a gente caminhar nesse sentido, assim como as demais áreas da polícia podem criar novos futuros e todos somados será a polícia do futuro, né? Muito obrigado, querido, pela oportunidade, estamos à disposição aqui, além daqui, para o que você precisar. Queria mandar um abraço para todos que acompanharam a live, foi uma grande honra e ela permanece para visualização e estamos à sua disposição. Um abraço no coração. Perfeito. Muito obrigado, doutor Reinaldo. Forte abraço a todos.